Olá, senhores. Olá. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. As notícias, da pandemia são notícias difíceis, são notícias ruins. Cada vez nós ficamos sabendo de pessoas mais próximas, contaminadas, com problemas. E então, nesse momento de dificuldade, vamos buscar lá fora. Hoje está um domingo muito bonito, está um sol maravilhoso. Então, lá fora a luz do sol, e aqui dentro vamos tentar buscar essa luz da consciência, a luz do conhecimento, para nos ajudar nesse momento de pandemia. A live de hoje, vejam só, senhores, olha a live de hoje: ansiedade, aceleração e pressa. Ansiedade, aceleração e pressa. Vou falar sobre a ansiedade, um sintoma muito comum hoje em dia. Nós podemos dizer que existe hoje uma ansiedade generalizada em todos nós, Algum grau de ansiedade, todos nós estamos sofrendo isso. Podemos falar até de uma sociopsicopatologia. O que significa isso, André? Uma sociopsicopatologia? É uma psicopatologia, são sintomas gerados pela própria sociedade, É a nossa organização social, a forma que a nossa sociedade está organizada, a forma que a nossa sociedade funciona, ela acaba gerando em nós sintomas, gerando em nós transtornos emocionais. E a ansiedade é um desses sintomas, E muito frequente, muito comum, todo mundo com essa sensação de aceleração, de pressa. E na pandemia isso se agrava, Na pandemia essa ansiedade ela já estava muito presente, muito comum antes da pandemia. Com a pandemia isso se acelera, isso se agrava. Por quê? Porque a pandemia, a maior característica da pandemia tem essa questão da ameaça à nossa integridade física, à nossa integridade psíquica, que o vírus provoca, à nossa saúde, e essa indefinição, essa incerteza que a pandemia vai gerando em nós. Nós entramos nisso, nós sabemos o dia em que nós entramos, mas nós não sabemos o dia que nós vamos sair disso. Então, essa indefinição vai gerando também em nós essa ansiedade, as incertezas. Hoje em dia, nós temos que aprender a lidar com as nossas incertezas. E hoje em dia, quais são as queixas, As principais queixas: ansiedade, pânico, depressão. Então, as pessoas trazendo assim um certo curto-circuito, como se elas fossem viver uma espécie de apagão, como se o coração fosse parar de bater, como se elas fossem viver um desmaio. Então, essas são as queixas que hoje em dia nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, de ameaça à nossa integridade física e psíquica, e também essas incertezas. Vamos ter, senhores, que aprender a viver na incerteza. Nós vamos ter que abandonar esse desejo, de que eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter as garantias, eu tenho que ter essa segurança externa. Nós vamos ter que aprender a viver nas incertezas para que essa ansiedade diminua. Então, é uma sociedade que vai gerando em nós, então, essa ansiedade, essa aceleração, essa pressa. Tudo isso é vivido dentro de nós
como uma pressão interna. Nós nos sentimos pressionados internamente. E aí nós podemos fazer um certo jogo de palavras com a palavra depressão. Nós sofremos depressão. Nós sofremos de tanta pressão, essa pressão externa que vem da sociedade, nós nos identificamos com isso e transformamos isso numa pressão interna, que pode gerar uma depressão. Ah, André, então você está querendo dizer para mim que existe uma relação entre a ansiedade e a depressão? Uma pessoa ansiosa, ela pode desenvolver uma depressão? Sim, ela pode. Por quê? Porque a ansiedade, eu gosto muito dessa imagem, ela é como se você estivesse dirigindo um carro numa estrada de terra. Então o seu carro, numa estrada de terra, ele fica numa trepidação. Essa trepidação é a ansiedade. E ela atrapalha, diferente de você dirigir o seu carro num asfalto liso, que você faz o seu caminho, você realiza ali o seu percurso com mais calma, com mais tranquilidade, com mais serenidade. Essa estrada de terra da ansiedade vai gerando então um certo tumulto, vai gerando um certo barulho. Até existe um tipo de sintoma atual, não sei se vocês conhecem, que é o sintoma das pessoas que escutam um barulho, mas elas vão no médico, se consultam com o médico e não há nada, fisiologicamente elas não têm nada. Então, o que é esse barulho? De onde está vindo esse barulho? Esse barulho não está vindo de fora, esse barulho é o barulho que nós estamos fazendo hoje em dia para viver a nossa vida. É o barulho, é esse tumulto, é essa pressa, é essa aceleração, é essa ansiedade que nós estamos, é a maneira que nós estamos funcionando, é a atitude que nós estamos tendo com a nossa vida. Então isso vai gerando em nós essa pressão interna e, consequentemente, isso pode desencadear numa depressão. Então eu fico nessa trepidação, isso vai gerando em mim o quê? Vai gerando em mim um desgaste, eu vou me desgastando, um cansaço, isso me cansa, e aí eu caio numa espécie de prostração, isso vai gerando em mim essa depressão, esse desânimo, uma queda de energia, uma sensação de mal-estar, né? Então, esses transtornos, né, essa ansiedade, esse transtorno generalizado de ansiedade que o funcionamento da nossa sociedade tem hoje, que vai gerando em nós nessa espécie de sociopsicopatologia, é uma psicopatologia, são os sintomas que a própria sociedade vai gerando no indivíduo. Mas André, nós estamos então condenados a isso? Se a nossa sociedade é assim, eu estou condenado a isso? Então, a sociedade funciona dessa forma, ela faz essa pressão, ela faz essa aceleração, ela imprime essa velocidade, e eu, como um membro dessa sociedade, como um membro dessa organização social, eu estou condenado a isso? Não. Existe uma liberdade individual. Então nós podemos, através do conhecimento, nós podemos, através da consciência, e buscando um certo descolamento desse funcionamento da sociedade. A sociedade está assim, mas não necessariamente eu preciso também estar. Então, como é que a gente pensa isso em psicologia? A gente pensa assim: eu não vou me identificar com esta sociedade. Então, ela está assim, lá fora é assim que funciona, mas eu vou tentar, através da minha individualidade, eu vou tentar construir ferramentas, eu vou tentar construir defesas
para que eu não me identifique com esse funcionamento que está lá fora na sociedade que eu vivo. Então veja bem, não é porque você está num quarto, numa sala amarela, que você tenha que ficar amarelo. Não é porque você está numa sala, num quarto vermelho, que você tenha que ficar vermelho. Então você pode ir desenvolvendo ferramentas, defesas, para não se identificar com isso que vem de fora, né? Com esse funcionamento da sociedade, com essa sociopsicopatologia, com esses sintomas, com essa patologia que a sociedade acaba gerando, que essa organização social, que esse funcionamento social acaba gerando em seus membros, nos indivíduos. Então é importante, em relação à ansiedade, que a gente perceba que a ansiedade atrapalha tudo. Ela atrapalha tudo. Se você está ansioso, ela vai causar, então, essa trepidação no seu dia a dia, nas coisas mais cotidianas, corriqueiras da sua vida. Então vamos imaginar, você acorda pela manhã, você toma o seu banho, você coloca sua roupa, você faz seu café, toma o seu café, tira o carro da garagem e vai trabalhar. Agora na pandemia, algumas pessoas sim, outras não, em home office, né? Vai trabalhar em home office. Então você tem uma rotina, você tem um cotidiano. Se você está ansioso, essa ansiedade pode atrapalhar, inclusive, essas coisas que você está mais habituado a fazer. Então você, no momento de trocar de roupa, você pode pôr o pé esquerdo no pé direito do sapato, você pode colocar uma blusa do avesso, você pode errar a medida do café. Um café que você está acostumado a fazer, que você não erra, o seu café fica bom. Na ansiedade você pode errar a medida do café, você pode derrubar coisas. E ao tirar o seu carro da garagem, você pode dar uma raspada ali no portão. Então, essa trepidação da ansiedade, ela vai atrapalhando o nosso cotidiano, ela vai atrapalhando o nosso dia a dia. E uma das características da ansiedade é o pular etapas. A ansiedade, uma pessoa com ansiedade, ela não dá tempo ao tempo do processo das coisas. Tudo tem um processo, né? Você vai ferver uma água, você vai colocar o leite para esquentar, tem um tempo, tem uma duração, tem um processo. Você vai assar um bolo, bater um bolo, assar um bolo. Isso tem um processo, são etapas. A ansiedade, ela pula etapas. Uma das características, um sinal da pessoa com ansiedade é a fala acelerada. Essa fala acelerada, quando a fala está muito acelerada, é um sinal de que a pessoa está ansiosa. Então, essa aceleração característica, essa pressa característica da pessoa que está com esse sintoma de ansiedade. Então, pular etapas, essa fala acelerada. Eu vou analisar aqui agora um sintoma de ansiedade, que é um sintoma que se dá na cama, é um sintoma sexual, que é a ejaculação precoce. A gente chama também de ejaculação rápida. Então vamos analisar esse sintoma para que a gente perceba um pouquinho uma característica. Então, apesar de eu analisar esse sintoma específico, ele vai servir também para a gente falar de uma característica geral da ansiedade. Então, o que é a ejaculação rápida? Ela pula a etapa, né? Ela não dá tempo ao tempo desse encontro íntimo, desse encontro amoroso. Então, rapidamente se vai para o final do processo sem viver as etapas desse processo, as etapas intermediárias do processo. Então, mal você começa a viver essa experiência, você já está se colocando fora dessa experiência. Então, olha que interessante esse sintoma da gente analisar, que há um corte no quê? Há um corte no encontro, há um corte na experiência, há um corte no prazer,
a ejaculação precoce, você não consegue dar prazer ao outro, ao seu parceiro, à sua parceira, mas também você não consegue receber. É ruim também para a pessoa que tem a ejaculação precoce. A gente acha que é só o outro que não recebeu, né? Então, eu tive uma ejaculação precoce, então o outro não recebeu o prazer. Não, a pessoa que tem a ejaculação precoce, ela também não recebeu o prazer. Então, ao não dar ao outro, você também não consegue dar a você. Então, não há o dar e o receber, é uma dificuldade em dar e receber. Então, olha que bonitinho isso, vejam bem. Nós podemos tirar uma conclusão disso, que aí já não é só desse sintoma específico da ejaculação precoce, mas é algo que nós podemos concluir em relação à ansiedade como um todo. Ansiedade é uma dificuldade que você tem de entrar em contato com os seus sentimentos. Olha que bonito isso, hein? Ansiedade é uma dificuldade que você tem de entrar em contato com os seus sentimentos. Você está sentindo algo, mas você passa reto, você atropela. Esse atropelo é interessante, né? Esse atropelo aparece bastante em sonhos de atropelamento. Então, esses dias uma paciente contou para mim, ela estava andando de carro e atropelou um ciclista no sonho, né? Então, ela andando de carro e atropelou um ciclista. Então, o que ela está dizendo? Aí eu perguntei para ela, mas o que é para você esse ciclista? Ela falou, o ciclista é o leve, é o prazeroso, né? Então, o que ela faz na vida dela? Ela atropela o leve, o prazeroso, a possibilidade do desfrute, de usufruir mais das coisas. Então, ela é tanto essa que atropela, que está dirigindo o carro, como ela é também o atropelado, né? Ela é os dois ao mesmo tempo. Então, nós temos essa tendência, essa atitude de nesse atropelo, nessa correria, nessa pressa, da gente passar batido sobre aquilo que nós estamos sentindo. Então, nós não fazemos contato com aquilo que nós sentimos, nem com os sentimentos bons, de gratificação, de prazer, nem também com os sentimentos ruins. Então, se você está sentindo uma raiva, se você teve alguma situação familiar que te desagradou, então você diz, não, isso aí eu tirei de letra, foi tranquilo, e na verdade não foi, aquilo te magoou, mas você não entra em contato com os seus sentimentos. Então essa ruptura, essa quebra, esse corte que você vai fazendo do que está realmente acontecendo com você, isso gera ansiedade. Então você precisa perceber que você tem que abrir um espaço no meio do seu peito para sentir esses sentimentos que estão ocorrendo na sua vida, no aqui e agora, no presente. É um contato com a realidade do que está acontecendo ao seu redor, das suas experiências e também do que está acontecendo dentro de você. Então, isso é fundamental, essa análise, para que a gente possa perceber o que nós sentimos. E aí, uma característica interessante, principalmente nesse período de pandemia, como é um período de incertezas, como é um período de indefinição. Você vê o carnaval do próximo ano, já está sendo desmarcado o carnaval, que é em fevereiro, né? Nós estamos em julho. Então, o carnaval do próximo ano, em São Paulo, já foi desmarcado. Não sei como será no Rio de Janeiro, mas você vê já o quanto isso está gerando de incerteza e de indefinição sobre nós. Então, diante dessas incertezas, diante dessas indefinições, nós lançamos mão do quê? Lançamos mão de um desejo, de uma atitude, que é um desejo de controle. Como eu não tenho
como eu estou diante dessas incertezas, eu quero viver esse desejo de controle, eu quero ter a posse a posse da vida, a posse da realidade na palma da minha mão. Assim que você lançar a mão dessa atitude de controle, você vai disparar dentro de você a ansiedade. Uma mãe, eu estava até falando ontem, eu fiz uma live com a Aline me convidou para o espaço dela de entrevistas, e eu fiz uma live com a Aline, até estava dando esse exemplo na live de ontem, que uma mãe pode acompanhar o seu filho, a criação do seu filho, ela pode estar ali, junto do seu filho, próxima do seu filho, ela pode cuidar da criação do seu filho, cuidar da educação do seu filho, estabelecer um bom vínculo com o seu filho, mas ela jamais poderá ter um controle sobre a vida do filho. Esse controle não existe. Então, toda vez que... Isso é uma crença, é uma ideia na nossa cabeça que nós temos que ir desconstruindo, de que nós podemos ter um controle de nós mesmos e da vida. Isso é uma crença, uma certa idealização que vem num certo delírio de onipotência, como se nós tivéssemos esse poder todo, que nós não temos. Então, toda vez que a gente lançar mão dessa ideia de que eu quero ter o controle, você vai disparar dentro do seu peito a ansiedade. Isso vai trazer para você uma ansiedade. Como é que é o nome dessa ansiedade? Essa ansiedade é a ansiedade de controle. Olha lá, hein, gente? 2 itens já. Você fica ansioso quando você não percebe, não faz contato com o que você está vivendo e sentindo. É uma ausência de contato com os seus sentimentos, com o que está ocorrendo na experiência da sua vida, tanto ao seu redor, ali, essa experiência externa, quanto ao que está ocorrendo dentro de você. Você não faz contato com a sua vida interna. Você tem uma vida interna, coisas vão ocorrendo, sentimentos vão ocorrendo dentro de você com aquilo que você vai vivendo, e você atropela, você passa reto sobre isso. Então isso vai gerar em você ansiedade. Outro fator que gera ansiedade é esse desejo de controle. Você não tem este poder. Este poder não é dado a você e a ninguém. Então nós podemos viver a vida. Então você tem que fazer uma troca, veja bem. Faça uma troca. Você tem que viver a vida e não tentar controlar a vida. E trocar a busca desse controle pela busca do conhecimento, porque a busca do conhecimento a cada dia, olha que fantástico isso, a busca do conhecimento, a cada dia você pode acrescentar um pouquinho mais. Ah, André, o próximo ano eu vou estar num domínio total de mim, eu vou estar totalmente dominando as coisas que eu não domino esse ano? Não, mas você estará melhor que esse ano. Por quê? Porque no próximo ano você terá mais conhecimento sobre você, sobre a vida, sobre os seus vínculos, do que esse ano. Na próxima semana você terá um pouco mais de conhecimento do que nessa. Então essa semana você pode caminhar um pouco melhor do que na semana passada. Então esse aprimoramento, não é ser perfeito, isso não existe, mas é a busca de um aprimoramento de si. Então esse aprimoramento constante é algo que você pode buscar na sua vida. Agora o controle não é dado para nós, né? Então temos que fazer essa troca, principalmente nesse momento de incertezas frente à pandemia.
né, essas incertezas frente à pandemia. Então, temos que perceber que nós somos seres emocionais. O que significa isso? Significa que nós nunca teremos um domínio completo sobre nós mesmos e sobre a vida. Nunca. Nós podemos buscar um pouco, através da consciência, através do conhecimento, um pouco de autocontrole. Ah, mas isso significa que eu vou ter um domínio sobre as minhas emoções? Jamais. Nós temos que levar as nossas emoções, os nossos sentimentos para a nossa razão, para a consciência, para o conhecimento. Isso é importante. Mas nunca nós teremos um domínio completo sobre nós mesmos. Sempre vai escapar. Então, aquela mãe que acabou de ter um bebê vai dar o primeiro banho e ela pensou em tudo. Ela quer que esse banho seja perfeito. Ela quer ser a supermãe. Não será, alguma coisa vai acontecer que vai escapar desse planejamento. Alô? Oi? Tudo bem? Espero que não tenha interrompido. Vocês estão me ouvindo bem? Deu um pane aqui. Tá tudo bem com a live? Então tá bom, vamos continuar. Deu um apagão aqui, mas voltou. Então, nós nunca teremos esse domínio completo sobre a nossa vida, nem sobre nós mesmos, e nem sobre a vida, e nem sobre os nossos vínculos, nem sobre os outros. Então temos que aceitar isso, temos que aceitar essa condição da nossa existência e abandonar essa ideia, uma ideia de controle, de que eu posso ter o controle sobre as coisas. Então nós temos que ir desmontando isso e desconstruindo isso, diluindo essa ideia, para que a gente perceba que ao longo do caminho que nós vamos perceber que aquilo que está funcionando nós vamos agregar e aquilo que não está dando certo nós vamos transformar. Então nós podemos aprender com as nossas experiências e buscar uma certa sabedoria de vida. Isso é possível, uma certa sabedoria de vida, mas a perfeição e o controle de tudo, nós nunca seremos perfeitos e nós nunca teremos o controle de tudo e nunca teremos um domínio completo sobre a nossa vida emocional. Então nós podemos conhecer a nossa ansiedade, né? Ampliar esse conhecimento. Ah, mas André, mas eu queria que depois da live de hoje eu tivesse a posse, o controle absoluto sobre a minha ansiedade. Não, isso não existe. Você vai estar melhor, você vai se colocar melhor diante da sua ansiedade. Não, mas André, você não está entendendo. Eu queria ter um domínio sobre a minha ansiedade, um domínio absoluto de 100% sobre a minha ansiedade. Isso não existe, a live não vai te dar. A live não vai te dar isso. Não é porque eu não quero, porque não existe esse poder para nós, para o ser humano. Se existisse, eu tentaria dar, mas não existe. Então, o que nós podemos buscar é ampliar essa consciência sobre os nossos sintomas e a cada dia tentar dar um passo a mais no sentido de uma sabedoria de vida e nos colocar melhor. Nós podemos nos colocar essa semana melhor do que a semana passada. Dar um passo por vez. Um dado interessante que a gente percebe no consultório, que a gente percebe a pessoa melhorando, é quando a pessoa o paciente começa a dar risada dele próprio. Porque quando você dá risada, significa assim, você dá risada das suas próprias falhas, você dá risada dos seus próprios tropeços, você dá risada das suas repetições, aquilo que você repete. Porque é interessante que nós tropeçamos nas mesmas pedras, né? Então essa repetição
da pedra que nós pisamos, dói, nós tornamos a pisar. Então, quando você começa a dar um pouco de risada de si mesmo, então o paciente diz assim, olha lá, André, olha eu de novo aqui, e dá risada dele próprio. E olha eu derrapando aqui de novo, olha eu tropeçando aqui de novo, e dá risada de si mesmo. Então isso é interessante, porque a risada mostra o quê? Eu não tenho esse poder todo sobre mim, eu não tenho esse domínio todo sobre mim, e eu sei que eu sou um ser que vou falhar, que vou errar, que essa vida emocional vai transbordar e eu vou ter dificuldade com ela, mas eu posso, ao longo da trajetória, ao longo do caminho, procurar cada vez levar essas emoções para a minha razão e buscar um autocontrole um pouquinho maior. Ah, mas eu vou ter esse controle absoluto? Não, você vai ter cada vez mais um conhecimento maior de si, essa sabedoria de vida que vai se ampliar, mas esse domínio de si não vai existir. Então, quem vai sofrer mais pessoas mais rígidas, pessoas mais controladoras, pessoas mais perfeccionistas, pessoas mais intolerantes, sem paciência, sem jogo de cintura. Então, tudo isso são atitudes que nos ajudam na vida. Esse dar risada de si mesmo, não se levar tão a sério, né? Não se querer tão perfeito, não ser tão intolerante com os seus erros. Então não é você não errar mais, mas é você ter um pouco de tolerância aos seus erros, né? Você ter um pouco de aceitação dos seus erros. Eu gosto muito dessa frase, né? Nós não sofremos pelos erros. O nosso sofrimento não está tanto nos nossos erros. O nosso sofrimento maior está na não aceitação dos nossos erros. Olha que bonito isso, hein? Nós não sofremos tanto pelos nossos erros. Claro que um erro, quando eu cometo um erro, isso me faz sofrer, isso dói. Mas o maior sofrimento, a maior dor, está na não aceitação do erro que eu cometi. Nós sofremos muito mais por não aceitar os nossos erros do que pelos nossos erros em si. Olha como nós somos rígidos, como nós somos perfeccionistas, né? E uma outra característica que eu queria colocar da ansiedade é a questão da insegurança. Existe uma relação entre a ansiedade e a insegurança. O que é essa relação? Se eu estou mais seguro de mim mesmo, eu vou ficar menos ansioso. Se eu estou mais inseguro de mim mesmo, consequentemente, eu vou ficar mais ansioso. Então, se eu estou mais seguro de mim, menor será a ansiedade. Se eu estou mais inseguro em relação a mim mesmo, maior será a minha ansiedade. Então existe essa relação da ansiedade com a insegurança. Tem uma frase aqui, André, a ansiedade também pode ser positiva, nos mobilizando a vida? Eu penso que não. Existe isso, né? Tem muita gente que fala sobre isso, que um pouco de ansiedade é bom, né? Nos movimenta. Eu acho que a ansiedade ela é só negativa, ela só atrapalha. O que nos movimenta é o exercício da nossa vontade na direção da realidade. É isso que te coloca para frente. E o que te faz ter resultados são os seus valores, os seus talentos internos. Tem gente que acha que é a ansiedade que faz a pessoa ter resultado, né? Você já viram esse pensamento? Não, é porque eu sou assim, eu sou pilhado, é porque eu sou ansioso, eu fico me debatendo em tudo. É por causa disso que eu conquistei o que eu conquistei na vida. De maneira nenhuma, né? Você conquistou o que você conquistou na vida pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelos seus talentos.
esse jeito de você ser só atrapalha. Então, as pessoas têm até medo, mas se eu baixar a minha ansiedade, eu não vou conseguir conquistar o que eu gostaria. Né? Olha a confusão que nós fazemos. Então, existe uma coisa, interessante essa pergunta, que eu vou falar algo aqui que não estava planejado de eu falar, que são os rituais de sofrimento. Rituais, mais precisamente, de sacrifício. Então é assim, a pessoa acredita que se ela sofrer, ela precisa sofrer para ela continuar a ter as conquistas que ela fez na vida. Então é uma ideia de que ela precisa pagar um certo sofrimento, ela precisa fazer um certo derramamento de sangue, ela precisa ter ali uma dor, um sofrimento, para que ela dê continuidade à sua vida. Olha a ideia. Então é a ideia de que você tem que pagar um certo ritual de sacrifício. Olha isso, gente. Que se você pagar esse ritual de sacrifício, você vai continuar a ter as conquistas que você vem tendo na sua vida. Então nós acreditamos que são esses sintomas, que é você ficar nessa trepidação, você se debater, você ficar nesse atropelo, você ficar nessa correria que dá a você os resultados da sua vida. Olha aqui, que interessante isso, né? Olha onde vai a nossa psique, né? Olha o que a nossa vida emocional, as nossas fantasias vão articulando dentro de nós. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um ritual de sofrimento que é assim: elas precisam passar numa farmácia umas 2 vezes por dia. Vocês já viram isso? Então ela vai na farmácia, então ela vai ali ver algum tipo de lançamento de medicação nova, ela vai medir a pressão. Então ela precisa passar na farmácia. Então ela passa de manhã, mas à tarde ela tem que passar de novo. Então ela tem que cumprir esse ritual. Mas por que ela faz isso? Porque se ela fizer isso, ela se sente segura. Olha que interessante isso, né? Então a pessoa vê nesse ritual de sofrimento, nesse ritual de sacrifício, uma certa segurança. Tem tribos, né, primitivas que faziam o ritual do sacrifício do animal. Então eu mato o animal, mato ali o carneiro, o cabrito, eu mato, sacrifico o animal para garantir lá na frente uma boa colheita. Olha a ideia, né? Então eu faço um sacrifício, um derramamento de sangue ali, para que lá na frente eu tenha uma boa colheita. Então, é essa a ideia do ritual de sacrifício. Então eu vou, num certo sentido, fazer um cultivo dos meus sintomas, eu vou cultivar, eu vou investir no sofrimento da minha vida, porque eu acredito que esse sofrimento vai me dar uma certa proteção de ameaças futuras. Mas aonde estão essas ameaças? Essas ameaças estão dentro de você. É você que sente-se, você se sente ameaçado. Dentro de você, projeta isso no futuro da sua vida e passa a achar que esse futuro é ameaçador. Provavelmente isso tem uma ligação, se a gente fizer uma análise mais profunda, isso vai ter uma ligação não com o seu futuro, mas com o seu passado. São situações de perda, são situações de trauma, são situações de sofrimento do passado, que você estende isso ao seu futuro. Então você acha que a qualquer momento vai acontecer algo ameaçador na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa estrutura econômica, uma pessoa que atingiu, né, um certo grau de estabilidade de estrutura econômica na sua vida. Ela fez conquistas financeiras e a vida financeira dela tem um equilíbrio.
mas internamente ela se sente ameaçada todos os dias por isso. Ela acredita que a qualquer momento ela vai ficar pobre de uma hora para outra. Ela acredita que a qualquer momento ela vai perder tudo. Então são sentimentos ameaçadores. Nós podemos viver isso em relação à nossa integridade física. Tem pessoas que estão bem, vão lá, fazem um check-up, dá tudo certo. Mas ela acredita que a qualquer momento ela vai ficar doente, que a qualquer momento ela vai desenvolver uma doença que vai colocá-la numa situação terminal ali, né? Numa situação de dificuldade atroz. Então esse tipo de ameaça, esses sentimentos ameaçadores, nós lançamos mão desse ritual de sacrifício. Então você investe no sofrimento por acreditar que esse sofrimento vai te assegurar. É o sonho lá do avião caindo, né, que eu gosto de falar. O que é o sonho do avião caindo? Os voos que eu alçar na minha vida, né, esses voos que eu vou alçar na minha vida, a qualquer momento esse avião vai cair. Então você é no sonho esse que levanta voo, mas você também é no sonho esse que derruba o avião. Então, os dois lados ao mesmo tempo. Estou ensinando aqui para vocês a interpretação dos sonhos, né? Então, olha que interessante. Tem sempre esses dois lados no sonho. Você está sendo perseguido por um louco no sonho. Então, você é esse que está sendo perseguido, mas você também é o louco que te persegue. Então, você é esses dois lados ao mesmo tempo. Um vizinho está colocando uma macumba na porta da sua casa para que a sua vida dê tudo errado. Então você é esse que está recebendo essa macumba, mas você também é esse vizinho. Então esses dois lados do sonho, você é os dois lados ao mesmo tempo. Então esse sonho do avião, então o avião levanta voo, e depois cai, se espedaça todo. Então o sonho está traduzindo o quê? Está traduzindo os seus sentimentos. Esses sentimentos ameaçadores, esses sentimentos de ataque à sua integridade física, à sua integridade econômica, à sua integridade psíquica. Então é importante que a gente tome consciência desses sonhos, desses sentimentos ameaçadores que aparecem nos sonhos, esses sentimentos ameaçadores. Boa pergunta, que aí eu acabei falando sobre esse assunto que eu não estava programado, né? Esses rituais de sofrimento que é muito comum. Nós acreditamos que as nossas conquistas estão apoiadas no nosso sofrimento. Não. O nosso sofrimento, essa ansiedade só tira, só desgasta, só nos faz sofrer. O que está dando a você, o que você conquistou, é a sua inteligência, é a força do seu trabalho, é a persistência, a continuidade do seu trabalho, são os talentos que você tem dentro de você. Não é o seu sofrimento, não são os seus sintomas. Os seus sintomas só te atrapalham, né? Então, outra coisa, então tem essa relação da ansiedade com a insegurança. Estou prestando atenção aqui no tempo, temos 15 minutos. Tem essa relação da ansiedade com a insegurança. Então, uma pessoa mais segura de si, ela vai ficar menos ansiosa. Mas então, André, o que está faltando? Está faltando você ter mais consciência de você mesmo. Você percebeu os seus valores, você percebeu o homem que você se tornou, você percebeu a mulher que você se tornou, que você não é mais aquela menininha da infância, que você não é mais aquele menininho da infância. Você se tomar no que você é hoje e não naquilo que você foi. Então isso vai trazer mais consciência de si, dos seus valores, dos seus talentos, e ao se assegurar de si, a sua ansiedade vai diminuir. Outro fator da ansiedade, que é muito importante, é um excesso de exteriorização. Nós ficamos ansiosos quando nós estamos fora de nós.
um excesso de exteriorização, uma falta de interiorização. Quando é que nós vamos muito para fora de nós? Nós vivemos numa sociedade consumidora. O que é uma sociedade consumidora? Ela está o tempo inteiro fazendo uma pressão sobre nós para que a gente consuma. E ao se colocar muito nessa compulsão de consumo, nós estamos indo para onde? Para fora de nós. Então isso é algo que nos coloca ansiosos, né? Essas novas tecnologias, ao você ir para jogos, ao você ir para Instagram, WhatsApp, você ficar pulando de uma coisa para outra sem se fixar em nada, sem se aprofundar em nada, isso também é algo que nos coloca muito para fora de nós. Esse excesso de informações que nós somos bombardeados hoje em dia, se a gente não coloca uma direção nisso, se a gente não coloca um foco, um aprofundamento nisso, nós vamos ficar surfando nessa quantidade de informações e isso também é algo que nos coloca para fora de nós mesmos. Se a gente fica muito nos afazeres das obrigações, ó, que interessante, hein? Tem pessoas que confundem a consciência das obrigações, do que ela precisa fazer, com a consciência dos desejos, que são os desejos profundos, de realização, né? De onde você vai ter um sentimento maior de prazer, de realização de si, de gratificação com a vida. Então você fica só gastando o seu tempo nos afazeres e nas obrigações que nós temos, claro. Nós temos que ir em banco, nós temos que buscar o filho no colégio, né? Levar na natação. Nós temos as obrigações, mas nós não podemos reduzir a nossa vida às nossas obrigações, porque a vida não se resume a isso. Então nós temos que ter um lugar para as nossas obrigações, mas também nós temos que abrir um espaço para os nossos desejos. E é interessante que tem pessoas que confundem. Elas dizem assim, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer hoje, das obrigações, e não dos desejos profundos, que são essas atividades, essas ações que vão colocar você mais em contato com o seu ser, com a sua essência. Então é isso que vai dar a você um sentimento realmente de uma realização, de uma ação construtiva na vida realizadora. Então se você ficar só nas obrigações, você vai ficar para fora de você mesmo, e isso vai gerar ansiedade. Então a ansiedade ela está ligada a um excesso de exteriorização. A nossa sociedade está muito exteriorizada. Por exemplo, a importância exagerada que se dá ao nosso corpo. Hoje o corpo é tudo, estamos vivendo uma espécie de ditadura da beleza. Então, se você ficar muito no seu corpo, a lasanha que eu comi ontem, os quilos que eu engordei, quantas calorias, se você ficar só nesse pensamento, você vai ficar mais no seu corpo do que com você mesmo. Isso vai te lançar para fora de você, isso vai gerar essa exteriorização, isso vai gerar essa ansiedade. Então a ansiedade é um excesso de exteriorização. Esse tipo de fobia, que é a fobia social, de dificuldade de falar em público, quando uma pessoa tem uma dificuldade de falar em público, por que ela tem dificuldade de falar em público? Ela tem dificuldade de falar em público porque ela se quer perfeita demais. Então essa fobia social, esse medo dos outros. Então algo também que nos coloca muito para fora de nós mesmos, numa exteriorização, é essa preocupação exagerada com os outros. O que o outro está pensando de mim? O que o outro está achando de mim? Porque os outros estão falando de mim. Gente, fofoca se fala hoje, amanhã já está se falando de outra coisa. Mas a cidade inteira falou de mim. Você tem essa cidade inteira dentro de você, né? É você que está se censurando, é você que está fazendo esses ataques a você mesmo. Então, o quanto nós ficamos nos outros, existe até aquela expressão, né? Nos outros, nós nos outros. Então, você ficar muito lançado no outro, essa fobia social de dificuldade de falar em público,
vem de um desejo de perfeição. Você quer ser visto pelos outros como perfeito. Hoje em dia nós investimos mais em ser visto do que em ser, em viver o nosso ser, a nossa essência, a nossa realização. Então essa preocupação excessiva com os outros. Eu penso que o outro está pensando isto de mim. Olha só, senhores, veja bem, você não tem esse poder de pensar o que o outro está pensando de você. Ah, eu sinto que o meu chefe está sentindo isso de mim. Você não tem esse poder. Então, toda vez que você ficar muito para fora de você mesmo, nos outros, a sua ansiedade vai aumentar. Senhores, o nosso tempo está acabando, deixa eu ver aqui. Compulsão de limpeza, olha que interessante. A pessoa tem compulsão de limpeza, então ela começa ali limpando a cozinha, aí ela vai, fogão impecável, aquela coisa dela vai para a sala, daí da sala a porta está aberta, ela vê o carro na garagem, ela começa a limpar o carro, e vai, a hora que ela para, é uma compulsão tão grande por limpeza, a hora que ela para, ela está arrebentada, ela está esgotada. Então, por que você está querendo a sua casa impecável? Por que você está querendo limpar a sua casa dessa forma? Porque ao ficar na sua casa externa, você não entra em contato com a sua casa interna. Ao ficar uma preocupação exagerada com os outros da sua família, eu não sei, eu tô achando que a minha mãe precisa muito de mim, porque a minha mãe está meio caída, eu preciso levantar a minha mãe, eu preciso levantar o meu pai, eu não sei, aquele meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Se você ficar indo na direção dos outros, você está fazendo um uso dos outros para não se aprofundar em você mesmo. Você faz um uso dos outros para se desviar de si. Uma preocupação com os outros é importante, mas você fazer um uso do outro para não entrar em contato com você, isso é algo que impede um aprofundamento de você com você mesmo. Você não faz contato com a sua vida interior e, consequentemente, isso gera mais ansiedade. Gente, tem mais coisas para falar, você ficar muito ocupado antes da hora, essas ameaças, né, esses sentimentos ameaçadores que nos lançam muito para o futuro. Mas eu queria terminar aqui com uma história, que é a história do Freud e do poeta. É uma história que eu gosto muito de falar quando eu estou fazendo palestras, e eu repito, mesmo quem já ouviu, eu acho importante escutar de novo, que é assim, uma história que aconteceu realmente com o Freud. Isso está num texto da obra do Freud chamado Sobre a Transitoriedade. Então o Freud está caminhando com um poeta numa tarde, isso na Áustria, uma tarde de primavera, uma tarde belíssima, o céu, pássaros, a natureza. E o Freud está caminhando com esse amigo poeta. Hoje nós sabemos que esse amigo poeta é o Rainer Maria Rilke, que foi um grande poeta. E o Freud está caminhando com esse poeta, com esse amigo, e vai percebendo ao longo dessa caminhada que o amigo está de cabeça baixa, não fala nada, está triste. E ele pergunta, fala, como é que você pode estar assim triste numa tarde de primavera tão bonita? E aí o poeta diz assim, é verdade, a primavera está belíssima, pena que ela não vai durar para sempre. Então o Freud ele identificou aí algo muito interessante, que a primavera era bonita, mas o poeta já estava vivendo o quê? A perda da primavera. Então essa atitude de precipitação de perdas é algo que ainda não ocorreu, mas que eu antecipo essa perda para o aqui e agora da minha vida. Consequentemente, apesar de eu estar imaginando que essa perda está no futuro, isso traz um prejuízo para o meu presente, para o meu aqui e agora. E se a gente parar para pensar, todas as nossas experiências, elas têm um começo, um meio e um fim. Se eu comer um chocolate, esse chocolate tem um começo, um meio e um fim. Vai chegar uma hora que ele vai acabar. Um orgasmo
né? Ele tem um começo, meio e fim. Um encontro amoroso tem um começo, meio e fim. A live de hoje, ainda bem para vocês, né, senhores? A live tem um começo, um meio e um fim. Então, todas as nossas experiências, elas são transitórias. Só que a nossa vida, nascimento, né, o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento e a morte, o começo, o meio e o fim. Então, nós podemos viver isso como perda, nós podemos viver isso como prejuízo e realizar em nossa vida uma precipitação de perdas. Então eu não consigo aproveitar as primaveras que a vida me dá, porque eu já estou vivendo a perda da primavera. Então o Freud diz assim, na verdade nós temos um outro tipo de atitude, nós podemos nos colocar diferente na vida com um outro tipo de posicionamento. Ao invés de você ficar na perda daquele momento, você fazer o contrário. Como esse momento vai acabar, como ele é único, essa live é única. Nós podemos ter outras lives, mas essa aqui é única. Vai ficar gravada, né? Eu espero que sim, a live passada eu não gravei. Essa vai ficar gravada. Mas ela é única, né? O momento do aqui e agora é único. Então nós temos que, ao invés de viver isso como perda, nós podemos viver isso como valorização. O fato de eu ter só alguns minutos aqui com vocês, eu posso viver isso como luto, eu posso viver isso como perda, vai acabar. Ou eu posso tentar fazer desses poucos minutos que eu tenho com vocês os melhores possíveis. Então essa transitoriedade dos momentos da nossa vida, das nossas experiências, não tira o valor da vida, ao contrário, acentua a valorização. Então nós temos que viver a vida como ela realmente é única. E por ser única, nós temos que valorizá-la intensamente. Então não na perda, na precipitação de perdas, mas na valorização dos momentos, porque cada momento é único. Eu vou terminar essa live, vou almoçar com meu pai. Então, esse almoço com meu pai é único. Né? Eu posso ter outros almoços? Posso, mas esse será único. Então, eu tenho que fazer desses momentos da minha vida momentos de valorização e não de precipitação de perdas. Essa é uma atitude que nos coloca mais motivados, mais entusiasmados na vida. Gente, foi um prazer estar aqui na companhia de vocês. Vou deixar essa live gravada e espero vocês no próximo domingo, às 10 horas. Um bom domingo a todos. Beijo a todos. Até mais.